a fascinante história da criação do formato MP3. Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos desvendar a história de uma das tecnologias mais revolucionárias da era digital, o MP3. Eu não sei de vocês, mas o formato de música em MP3 marcou minha infância e adolescência, onde eu passava horas baixando músicas na internet no Napster, Kazaa, Emule e vários outros. Pense em como você consome música hoje em dia. Centenas de playlists no seu celular, músicas baixadas ou em streaming. Acesso instantâneo a qualquer canção que você quiser, a qualquer momento. Isso tudo parece natural para nós, mas por trás dessa conveniência existe uma complexa jornada de engenharia e inovação que mudou para sempre a forma como ouvimos e interagimos com o som. E o MP3 foi o herói silencioso que possibilitou essa revolução. Mas afinal, qual era o grande desafio da música no início da era digital? Antes do MP3, o áudio digital em alta qualidade, como o de um CD, era um gigante em termos de tamanho de arquivo. Uma música de 3 minutos gravadas com a mesma qualidade de um CD poderia ocupar dezenas de megabytes. Para a internet discada dos anos 90, que era extremamente lenta, e para os computadores com discos rígidos limitados, isso era simplesmente inviável. Não é à toa que, se você pegar um CD de música antigo, ele deve ter na faixa de 10 a 15 músicas dentro de um CD, que armazenava até 700 megabytes. Compartilhar ou armazenar uma biblioteca musical digital completa era um sonho distante. Era preciso encontrar uma forma de reduzir drasticamente o tamanho desses arquivos, mas sem que a qualidade do som fosse percebida como ruim. O problema era como fazer isso de forma inteligente sem apenas cortar partes da música. E como resolveram o problema de arquivos de áudio tão grande? A resposta não estava em uma solução óbvia, mas sim em algo que acontece dentro da nossa própria cabeça. A forma como o ouvido humano percebe o som. Os cientistas perceberam que não ouvimos todos os sons da mesma forma ou com a mesma clareza. Esse estudo é chamado de psicoacústica. Nosso ouvido tem limites e ele só consegue ouvir uma certa faixa de frequências. E sons muito baixos podem ser completamente mascarados por sons mais altos. É como estar em uma festa barulhenta. Você consegue ouvir a música e as pessoas falando alto, mas provavelmente não ouvirá um sussurro do outro lado do salão. A ideia revolucionária foi usar essa limitação da nossa percepção auditiva para remover do arquivo digital todas as informações sonoras que, mesmo estando lá, nosso cérebro não conseguiria processar ou não notaria sua ausência. O objetivo era criar uma compressão com perdas, onde se elimina dados, mas de uma forma que a perda seja inaudível para a maioria das pessoas. Por exemplo, a faixa audível do ser humano está entre 20 e 20 mil Hz. Abaixo de 20 Hz, nós temos os infrassons. E acima de 20 mil Hz, nós temos os ultrassons, dos quais o ouvido humano não consegue ouvir. Então, se eliminarmos os infrassons e ultrassons da música, nós conseguimos reduzir o tamanho do arquivo sem perder a qualidade da música, porque a faixa audível ainda está preservada. Mas quem foram os gênios por trás dessa invenção e onde tudo começou? A história do MP3 nos leva ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Mais especificamente ao Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados em Erlangen, na Alemanha. Foi lá que uma equipe de pesquisadores liderada por Karl-Heinz Brandenburg começou a trabalhar em um projeto ambicioso. Eles faziam parte de um esforço europeu maior chamado Eureka EU147DAB, que visava desenvolver a tecnologia para o rádio digital. O foco deles era criar um método eficiente para codificar o áudio. Entre as músicas que a equipe usava para testar seus algoritmos, uma se tornou lendária: Tom's Diner, de Susana Vega. A voz clara e distinta da cantora era perfeita para revelar qualquer falha ou artefato de compressão nos testes iniciais, ajudando a refinar o que viria a ser o MP3. E como se transforma uma ideia brilhante em um formato funcional que mudaria o mundo da música? A criação do MP3, que significa MPEG-1 Audio Layer 3, não foi um único momento de eureka.
mas sim uma longa jornada e meticulosa jornada de pesquisa e desenvolvimento. Os pesquisadores enfrentaram o desafio de criar um algoritmo que pudesse identificar e eliminar os sons inúteis, aqueles que o ouvido humano não conseguiria distinguir, sem comprometer a qualidade sonora percebida. As primeiras versões do algoritmo tinham nomes complexos como Aspec e Musicam, e eram as bases do que se tornaria o padrão MPEG. A equipe trabalhou incansavelmente testando e ajustando os modelos psicoacústicos, tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre a redução do tamanho do arquivo e a fidelidade do áudio. Foi um processo árduo, repleto de tentativas e erros, até que o Layer 3, o famoso MP3, se mostrou superior em eficiência de compressão, mantendo uma qualidade sonora surpreendente para a época. Assim como a equipe do MP3 desvendou a complexidade da percepção humana para revolucionar o áudio, a engenharia nos desafia constantemente a inovar e criar soluções complexas de forma inteligente. E se você está em busca de superar limites e dominar a arte de transformar ideias arrojadas em realidade, elevando suas habilidades em design 3D, então o curso de SolidWorks com modelagem 3D avançada é o seu próximo passo para criar designs que realmente impressionam. O link está na descrição do vídeo, ou aponte a câmera para o QR Code agora e comece a moldar o futuro da engenharia com suas próprias mãos. Mas um formato tão revolucionário precisa ser padronizado para se tornar universal, não é mesmo? Bem, para que o MP3 pudesse ser amplamente adotado e compatível com diversos dispositivos e softwares, ele precisava ser um padrão internacional. É aqui que entra o MPEG, ou Moving Picture Experts Group, um grupo de trabalho da ISO e a IEC, responsáveis por estabelecer padrões para a compressão de áudio e vídeo. O MP3 foi formalmente padronizado como parte do padrão MPEG-1 em 1993 e depois foi estendido com o MPEG-2. Essa oficialização foi crucial. Ao se tornar um padrão aberto, qualquer empresa poderia desenvolver produtos e softwares compatíveis com o MP3, garantindo sua interoperabilidade e pavimentando o caminho para sua adoção em massa em escala global. Mas com um formato pronto e padronizado, o que fez o MP3 explodir e chegar a milhões de pessoas ao redor do mundo? O final dos anos 90 marcou a popularização da internet e o aumento no poder de processamento dos computadores pessoais. Mesmo com as conexões dial-up lentas, a possibilidade de baixar músicas, mesmo que demorasse, era tentadora. Softwares como o Winamp, com sua interface personalizável e fácil de usar, tornaram a reprodução de MP3 uma experiência divertida. Em 1998, o lançamento do Diamond Reel PMP-300, um dos primeiros leitores portáteis de MP3, começou a mudar o cenário do consumo de música. No entanto, o verdadeiro catalisador para a explosão do MP3 foi o surgimento de plataformas como o Napster em 1999. Apesar das controvérsias sobre direitos autorais, o Napster democratizou o acesso à música de uma forma sem precedentes, permitindo que milhões de usuários trocassem arquivos MP3 livremente e revelando o enorme apetite do público pela música digital. Mas uma tecnologia tão disruptiva não viria sem desafios, certo? Como a indústria da música reagiu ao MP3? A explosão do MP3 e a ascensão do Napster pegaram a indústria fonográfica de surpresa e geraram um pânico generalizado. As vendas de CDs despencaram e a pirataria digital se tornou uma ameaça existencial. As grandes gravadoras reagiram com processos judiciais maciços, buscando bloquear a tecnologia e punir os usuários. Só que, no entanto, a maré já tinha virado. A conveniência do MP3 era inegável e a indústria precisava se adaptar. Foi nesse contexto que empresas como a Apple, com o lançamento do iTunes Music Store,
e do icônico iPod no início dos anos 2000 mostraram um novo caminho. Eles ofereceram uma alternativa legal, fácil de usar e conveniente para comprar e gerenciar músicas digitais, redefinindo o modelo de negócios da indústria e pavimentando o caminho para plataformas de streaming que dominam o mercado hoje. O MP3, portanto, não apenas mudou como ouvimos música, mas também como ela é vendida e distribuída. E o MP3 ainda é relevante hoje em dia ou já foi superado? Embora novos formatos de áudio com maior qualidade e eficiência tenham surgido, como AAC, OGG-Vorbis e até mesmo formatos lossless como FLAC para audiófilos, o MP3 mantém um legado inegável. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você? Qual a sua primeira memória com o MP3? Você ainda tem uma pasta cheia de MP3 no seu computador ou já migrou totalmente para o streaming? Eu lembro perfeitamente qual foi a minha primeira música em MP3 que eu baixei na internet. E você? Compartilhe sua história com o MP3 aqui nos comentários. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, é só deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.